Todos nós conhecemos o sorriso, os aviõezinhos de dinheiro e a voz que embalou os domingos de milhões de famílias brasileiras por décadas. Mas, por trás do apresentador carismático, existia uma das mentes mais brilhantes e estratégicas do mundo dos negócios. Cenoura Bravanel, o eterno Silvio Santos, não herdou um império. Ele o construiu do zero, com uma maleta nas mãos e uma lábia imbatível nas ruas do Rio de Janeiro. De camelô a dono de um dos maiores grupos empresariais do país, sua trajetória é a prova de que a visão de mercado e a persistência podem mudar o destino de uma nação. Hoje, o Curiosidades do Brasil presta uma homenagem ao Silvio Santos empresário. Vamos desvendar a fórmula Silvio de sucesso, as lições de marketing que ele aplicava antes mesmo desses termos existirem e como ele deixou um legado que vai muito além das câmeras. Se você admira histórias de quem venceu pelo próprio esforço, este vídeo é para você. Tudo começou em 1946, nas ruas do Rio de Janeiro. Enquanto o Brasil passava por transições políticas, um jovem de 14 anos chamado Cenoura Bravanel percebeu algo que muitos ignoravam: a oportunidade no caos. Naquela época, o título de eleitor havia se tornado obrigatório, mas era um documento de papel frágil. Cenoura não viu apenas um papel, ele viu um problema que precisava de solução. Ele começou a vender capinhas de plástico para títulos de eleitor. O insight de negócio. Aqui nasce a primeira grande lição de Silvio: o lucro vem da solução de um problema real. Ele não estava vendendo plástico, ele estava vendendo a preservação de um direito do cidadão. Silvio não era um vendedor comum. Ele usava truques de mágica e uma voz impostada para criar um espetáculo na calçada. Ele entendia, intuitivamente, o que hoje chamamos de marketing de atenção. Ele precisava que as pessoas parassem de andar para ouvi-lo. Em apenas 45 minutos por dia, durante o intervalo de almoço dos guardas, para não ser apreendido, ele faturava mais do que muitos trabalhadores em um mês inteiro. A voz de Silvio era tão potente que um fiscal de posturas, em vez de multá-lo, o convidou para um teste na Rádio Guanabara. Ele passou em primeiro lugar, desbancando nomes que se tornariam famosos, como Chico Anísio. Mas aqui está o que diferencia o empresário do artista. Silvio ficou apenas um mês na rádio. Ele percebeu que, como camelô, ganhava muito mais dinheiro do que como funcionário. Aos 20 anos, servindo ao exército, Silvio não parou. Nas viagens de barca entre Rio e Niterói, ele notou que as pessoas ficavam entediadas. O que ele fez? Montou um sistema de som na barca, inovação tecnológica. Criou uma rádio interna com música e anúncios, monetização de audiência. Vendeu publicidade para o comércio local, estratégia B2B. Criou um bar e um bingo a bordo, entretenimento e upsell. A lição para o público: Silvio Santos nunca foi apenas um animador. Desde os 20 anos, ele já dominava o ciclo completo de um negócio: identificação de público, criação de conteúdo, venda de publicidade e diversificação de receita. Se a rua foi a escola de Silvio, o Baú da Felicidade foi seu primeiro grande laboratório de marketing e finanças em massa. Em 1958, o seu amigo Manuel de Nóbrega passava por dificuldades com uma empresa chamada Baú da Felicidade. O sistema era simples, mas estava mal gerido. As pessoas pagavam mensalidades para receber brinquedos no Natal. Silvio Santos não só aceitou o desafio de salvar o negócio, como comprou a empresa e transformou-a num império. Silvio percebeu algo que as grandes lojas da época ainda não tinham dominado: a democratização do consumo. No Brasil das décadas de 60 e 70, o acesso ao crédito era quase inexistente para as classes mais baixas. O carnê do Baú resolveu isso. Poupança forçada. O cliente pagava uma pequena quantia mensal que cabia no bolso. Sorteios mensais. Além de garantir o produto no final, o cliente tinha a esperança de ganhar prêmios, carros, casas, todos os meses. Fidelização extrema. O cliente ficava ligado à marca durante 12 ou 24 meses, criando um hábito de pagamento e uma relação de confiança. Silvio utilizava o seu tempo na televisão para fazer publicidade gratuita ao seu próprio negócio. Ele percebeu que a TV era o motor de vendas e o baú era o combustível financeiro. Com o dinheiro das mensalidades, ele tinha capital de giro, dinheiro em caixa, para investir em novas empresas e mercadorias, sem precisar de empréstimos bancários. O insight de negócio: o baú não era apenas uma loja, era uma fintech antecipada. Silvio Santos inventou o clube de subscrição e o comércio gamificado décadas antes de estes termos se tornarem moda em Silicon Valley. Muitos viam Silvio apenas como o homem do microfone, mas nos bastidores,
Ele estava a montar um tabuleiro de xadrez empresarial para garantir que nunca dependeria de uma única fonte de rendimento. A luta pela concessão, o nascimento da TVS. Durante anos, Silvio Santos foi a maior estrela da Globo e da Tupi, mas ele sabia que ser apenas um funcionário era um risco. Em 1975, ele venceu a concorrência para o Canal 11 no Rio de Janeiro, a TVS. No entanto, o seu grande sonho era uma rede nacional. Com o fecho da TV Tupi em 1980, Silvio usou toda a sua influência e credibilidade para convencer o governo a dar-lhe parte das concessões. Assim nasceu o SBT em 1981. Diferente da concorrência, que buscava o luxo, Silvio queria o povo. Ele estruturou o SBT para ser eficiente. Baixo custo, alta audiência, programa simples, mas com grande apelo emocional. Sinergia de grupo. O SBT servia para promover a Telecena, a Jequiti e o Baú. Se o mercado publicitário estivesse em baixa, as suas próprias empresas garantiam o faturamento da emissora. A genialidade da diversificação, o grupo Silvio Santos. Silvio nunca colocou todos os ovos no mesmo cesto. Ele expandiu para áreas que pareciam desligadas, mas que se alimentavam entre si. Liderança, capitalização. Telecena, um sucesso absoluto que unia sorteio e retorno financeiro, capturando o microinvestimento do brasileiro. Jequiti Cosméticos. Entrou no mercado dominado por gigantes, utilizando a sua rede de televisão para dar fama aos seus perfumes e revendedores. Hotelaria e imobiliário. Com o Hotel Jequitimar e investimentos em terras, ele transformou o lucro líquido em patrimônio sólido e imobilizado. O insight de negócio. Silvio Santos foi o pioneiro da verticalização. Ele controlava o canal de divulgação, SBT, o produto, Jequiti Telecena, e o sistema de pagamento, Baú Carnê. Ele não precisava de intermediários. Ele era o ecossistema completo. Muitos empresários, ao enfrentarem uma crise financeira devastadora, buscam proteger seus próprios bolsos. Silvio Santos fez o caminho oposto. Em 2010, o grupo Silvio Santos enfrentou seu momento mais dramático, a descoberta de um rombo bilionário no Banco Pan-Americano. Aos 80 anos, Silvio Santos poderia ter declarado falência do banco e protegido suas outras empresas. Mas, para ele, o seu nome e a sua credibilidade valiam mais do que qualquer cifra. O patrimônio como garantia. Ele empenhou todos os seus bens, incluindo o SBT, a Jequiti e o próprio Baú da Felicidade, como garantia para um empréstimo junto ao FGC para cobrir o rombo. A proteção do pequeno investidor. O grande medo de Silvio não era perder dinheiro, mas sim que as milhares de pessoas que confiavam nele, poupadores e correntistas, saíssem prejudicadas. Enquanto o mercado financeiro entrava em pânico, Silvio continuava a gravar seus programas com o mesmo sorriso de sempre. Ele demonstrou que um líder não se desespera na crise, ele resolve. Meses depois, ele vendeu o controle do banco e conseguiu salvar todo o seu império, provando que a ética nos negócios gera uma blindagem que o dinheiro não compra. Silvio Santos não deixou apenas empresas, ele deixou um manual de como ser um brasileiro de sucesso mantendo a essência. A sucessão planejada. Diferente de muitos fundadores que centralizam o poder até o fim, Silvio preparou suas filhas para assumirem o comando. Ele transformou a gestão familiar em uma gestão profissional, garantindo que o SBT e as outras 30 empresas do grupo continuassem sólidas mesmo após sua saída do dia a dia. As lições para a maturidade. O público mais velho admira Silvio porque ele nunca parou de trabalhar. Ele nos ensinou que a idade é um número. Ele se manteve relevante e produtivo até os 90 anos. Humildade no sucesso. Apesar de bilionário, ele mantinha hábitos simples, como o famoso café com torrada e a conversa franca com o público. O valor do trabalho duro. Ele nunca vendeu a ideia de dinheiro fácil. Sempre enfatizou que o segredo era a persistência e o amor pelo que se faz. Cenoura Bravanel nos deixou um império físico, mas o seu legado mais valioso é imaterial. Ele provou que um camelô pode, sim, se tornar o homem mais influente do país, sem perder a alegria e a honra pelo caminho. Silvio Santos foi o mestre da comunicação, o gênio das vendas e o exemplo de que o trabalho digno é a única estrada real para o sucesso. Ele não apenas construiu o SBT, ele construiu uma história de amor com o povo brasileiro que durará para sempre. E para você, qual é a maior lição que o Silvio Santos deixou para o Brasil? Foi a persistência do camelô ou a coragem do grande empresário? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história com Silvio também faz parte da história do Brasil. Curta este vídeo se você também cresceu admirando esse ícone. E inscreva-se no Curiosidades do Brasil para mais homenagens e análises como esta.
Até o próximo vídeo.